pessoal! Nesse vídeo nós vamos resolver o exemplo 4, que trata de uma aplicação das funções marginais. No caso, nós temos a seguinte situação. Uma subsidiária da Electra Electronics, ela fabrica calculadoras de bolso programável. A gerência determinou que o custo total diário em dólares para produzir essas calculadoras é dado por essa função aqui, essa função c de x, que é igual a 0,0001x ao cubo menos 0,08x quadrado mais 40x mais 5.000, onde x é o número de calculadoras produzidas, né? Então, nós temos aqui c, o custo total em dólares, e x, o número de calculadoras produzidas. A alternativa A solicita a função custo marginal. Então, como nós vimos no vídeo de introdução, marginal é sinônimo de derivada. Então, a função custo marginal, que eu vou denotar por C', ela é a derivada da função custo C. Como a nossa função custo é expressa por meio dessa expressão aqui, o que nós temos? Nós vamos derivar cada um desses termos separadamente. Então, quem que é a derivada do primeiro termo? Nós temos aqui constante vezes função. Então, a derivada aqui é constante vezes a derivada da função. Derivada de x ao cubo, o 3 cai multiplicando o x e nós subtraímos uma unidade dele. Então, derivada de x ao cubo, 3x², menos. O segundo termo também é constante vezes função. Então, a derivada é constante vezes a derivada de x². Derivada de x², o 2 cai multiplicando na frente do x e nós subtraímos uma unidade. Então, derivada de x², 2x, mais derivada do terceiro termo. Aqui também nós temos constante vezes função. Então, a derivada desse termo é constante vezes a derivada de x. Derivada de x, eu enxergo o x como sendo x elevado a 1. Então, novamente, esse 1 cai multiplicando o x e nós subtraímos uma unidade. Então, derivada de x é 1x elevado a 0. Mais a derivada do quarto termo. O quarto termo é constante. Derivada de constante é 0. Então, agora, só arrumando os produtos necessários nessa linha aqui, né? O que nós temos? Nós temos que a derivada c' de x é essa função aqui, 0,0003x² menos, agora, efetuando esse produto, nós temos 0,16x, mais isso aqui dá 1, né? Então, 40 vezes 1, 40. Então, essa é a expressão da nossa função custo marginal. E, para finalizar o exemplo 4, o item B pede o custo marginal quando o x é 200, 300, 400 e 600. Ou seja, quando são produzidas 200 calculadoras, 300, 400 e 600 calculadoras, né? O nosso x é número de calculadoras. Bom, a nossa função custo marginal, ela tem essa expressão. Então, para calcular o custo marginal quando o x é 200, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui na expressão da função custo marginal e aonde tem x, nós vamos trocar o x por 200. Então, fazendo isso, né, trocando aonde tem x por 200, nós vamos chegar à conclusão de que a função custo marginal, para quando são produzidas 200 calculadoras, é de 20 dólares. Depois, a função custo marginal, né, quando x é 300. Então, no lugar do x, trocando o x por 300,
nós temos que o custo marginal de produzir 300 calculadoras é de 19 dólares. Agora, para calcular o custo marginal de 400 calculadoras produzidas, aonde tem o x na função custo marginal, nós vamos trocar o x por 400. Quando a gente faz a troca e efetua todos os cálculos, nós obtemos que o custo marginal de produzir 400 calculadoras é de 24 dólares. E, para finalizar, qual é o custo marginal de produzir 600 calculadoras? Na função custo marginal, trocando o x por 600, né, e efetuando as devidas contas, nós chegamos no resultado de que o custo marginal de produzir 600 calculadoras é de 52 dólares. O nosso exercício está finalizado aqui. Nós temos calculado o custo marginal para a produção das quantidades que foram determinadas no exercício. Porém, vamos ir um pouquinho adiante. O que significa dizer que o custo marginal da produção de 600 calculadoras, ela é de 52 dólares? Significa dizer que para produzir 601 calculadoras, o custo que eu vou ter para produzir essa uma unidade a mais, ela é de 52 dólares, certo? Basicamente, seria essa a interpretação, porque a taxa de variação, ela é o quê? É a taxa de variação que eu tenho do custo quando eu vou produzir uma unidade a mais, certo? C' de x, ela é, na notação diferencial, dC dx. Esse dC eu interpreto como sendo variação no custo, e esse dx eu interpreto como sendo variação na produção. Então, se eu aumentar, né, se eu quiser produzir mais uma unidade, se eu quiser produzir 601 calculadoras, a variação no custo que eu vou ter para produzir essa uma unidade a mais vai ser de 52 dólares. O mesmo equivale para as anteriores, né? No caso aqui, do custo marginal de 300. Esse custo de marginal de 300 calculadoras produzidas ser de 19 dólares, ele implica dizer que se eu quiser produzir mais uma unidade, né, se eu quiser fazer 301 calculadoras, o custo que eu tenho para produzir mais essa unidade aqui vai ser de 19 dólares. Então, com isso, eu posso verificar se o custo de produzir uma unidade a mais, ela é muito alto ou muito baixo. Se for muito alto, não compensa produzir uma unidade a mais, né? Então, é uma forma que nós temos aí de interpretar o resultado da função custo marginal. Ok? Se houver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá, pessoal?